Bom, então vamos lá? Agora a gente vê a parte de sistema esquelético. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte: nós estamos no módulo de aparelho locomotor. Então, o que a gente precisa pensar é que o aparelho locomotor, ele é a união de 3 sistemas. Então, normalmente um aparelho é a união de sistemas. No caso do aparelho locomotor, nós temos a união do sistema esquelético com o sistema articular, com o sistema muscular. Então, primeiramente no módulo, agora, a gente vai ver uma aula de cada sistema. Então, primeiro sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular. E depois disso, depois desta parte de estudo de anatomia sistêmica, a gente vai passar a estudar a anatomia topográfica. Então, vocês vão ter uma aula de cabeça, por exemplo. O que eu vou falar na aula de cabeça? Ossos, articulações e músculos. Depois, uma aula de pescoço. Ossos, articulações e músculos. E assim vamos seguindo o módulo, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do sistema esquelético. Então, o que é esqueleto? Esqueleto é um conjunto de ossos e de cartilagens que vão formar um arcabouço do corpo e vão ter várias funções. Então, primeira coisa aqui, sistema esquelético não, o esqueleto não é formado somente por ossos. Eu tenho algumas cartilagens, por exemplo, aqui nesta região de união do osso externo com as costelas. Então, as costelas, elas são ligadas ao osso externo através de cartilagens e essas cartilagens, por exemplo, fazem parte do que é o esqueleto. Da onde veio esse nome esqueleto? Então, o esqueleto vem do grego, que quer dizer corpo seco. Então, o que acontece, obviamente, depois da morte, é que fica somente o esqueleto, que seria aí o resultado, né, como corpo seco, por conta aí da sua formação com componentes inorgânicos que não vão ser decompostos. Bom, e aí a gente precisa pensar que o osso ele é um órgão vivo. Então, embora, né, a gente olha lá, principalmente no laboratório, aquele osso, né, paradinho, no humano, no corpo, ele é um órgão vivo. Então, o osso ele tem, por exemplo, inervação, ele tem vascularização. Então, por exemplo, quem já teve uma fratura sabe que dói muito fraturar um osso. Por quê? Porque o osso ele está cheio de nervos, cheio de sangue, e esse sangue que vai levar aí nutrientes para as células ósseas, que são os osteoblastos, os osteócitos. Além disso, o que comprova que o osso é um órgão vivo é que ele está em constante remodelação. Então, toda vez que a gente, por exemplo, vai para a academia, pega peso e tem os nossos músculos hipertrofiados, a gente precisa pensar que esses músculos estão relacionados, estão colados, vamos dizer assim, nos ossos, e quando eu tenho músculos mais fortes, eu preciso de ossos mais fortes também. Então, embora o osso pareça que está lá paradinho, quietinho, ele sofre o processo de remodelação. E a maior prova de que a remodelação óssea existe é quando a gente tem uma fratura e ocorre a reparação desta fratura. Bom, se eu for descrever as funções do esqueleto e do sistema esquelético, então a primeira delas é a sustentação e a conformação do corpo. Então, além de sustentar, o sistema esquelético ele ajuda a dar forma ao corpo. Depois, eu tenho proteção para vários órgãos. Então, por exemplo, a cabeça, o crânio, dá proteção para o encéfalo. Mas eu tenho, por exemplo, as costelas, a região torácica do tórax, que dá proteção para pulmões, coração.
Eu tenho a região da pelve que dá proteção, por exemplo, para a bexiga, para alguns órgãos do sistema genital, do sistema reprodutor. Deslocamento do corpo. Então, quando eu junto o sistema esquelético com o articular e o muscular para formar o aparelho locomotor, o sistema esquelético ele passa a ter também a função de deslocamento. Por quê? O que acontece é que o sistema esquelético e o sistema articular, eles são sistemas, vamos dizer assim, passivos no movimento. Quem vai promover de fato o movimento é o músculo, é o aparelho, o sistema muscular. Agora, quando eu faço a união desses três sistemas e formo o aparelho locomotor, eu posso dizer que o meu sistema esquelético ele está relacionado ao deslocamento, ao movimento. A chamada homeostasia mineral, o que é isso? Então, eu tenho vários minerais, vários sais que estão depositados nos ossos e que vão ser utilizados quando o organismo precisa. Então, por exemplo, eu preciso de cálcio para a realização de contração muscular. Onde é que o organismo, uma das fontes, né, para procurar o cálcio do organismo é o osso. Então, nós temos aí alguns minerais que ficam depositados no osso e que são utilizados pelo organismo quando há necessidade. A chamada hematopoiese. O que é isso? Produção de células sanguíneas. Então, os ossos longos, que nós vamos ver daqui um pouco, eles possuem uma cavidade, um canal medular, onde está posicionada a chamada medula óssea. Então, a medula óssea é a responsável pela fabricação das células sanguíneas. E esse processo de produção ou de fabricação das células sanguíneas é chamada de hematopoiese. E aí, didaticamente, na anatomia, a gente divide o esqueleto em duas porções. Então, eu tenho primeiro a chamada porção do esqueleto axial. Sempre que eu tiver essa palavrinha axial, a gente precisa lembrar de eixo. Então, o esqueleto axial é aquele que está posicionado no eixo do corpo, no centro do corpo. E é este aqui que está em amarelo. E que é o esqueleto que forma a região da cabeça, a região do pescoço, tórax, abdômen e parte da pelve. Então, esses ossos que estão em amarelo são parte do esqueleto chamado de axial. E nós temos também uma parte chamada de apendicular. Quem é esqueleto apendicular? São os ossos que formam os membros. Então, os membros superiores e membros inferiores fazem parte do esqueleto chamado de esqueleto apendicular e que aqui na figura estão pintados de branco. Bom, vamos relacionar melhor tudo isso. Então, olha lá, esqueleto axial é quem? É o esqueleto que faz parte do crânio, então todos os ossos do crânio, os chamados ossículos da audição, que são os nossos menores ossos do corpo, vou mostrar daqui um pouco. O chamado osso hioide, que é um osso que fica aqui na região do pescoço. Os ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. Então, tudo isso é esqueleto axial. Aqui a gente tem, por exemplo, a representação dos 3 ossículos da audição. Então, são os menores ossos que nós temos no corpo, eles estão lá na região da orelha média. Então, nós temos aqui o martelo, o estribo e a bigorna, que são ossos muito pequeninos e que vão, então, fazer parte do esqueleto axial. Quem vai ser esqueleto apendicular? Então, o esqueleto apendicular, como eu já disse, são os ossos que formam os membros, mas o que existe aqui é que
existem regiões de transição entre o que é esqueleto axial e o que é esqueleto apendicular. Estas regiões de transição são chamados cíngulos ou cinturas. Então, eu tenho aqui uma região de transição entre o esqueleto axial e o membro superior, que é o chamado cíngulo ou cintura do membro superior, e tem uma região de transição aqui para o membro inferior, que é o chamado cíngulo ou cintura para o membro inferior, desculpe. O cíngulo do membro superior é formado por dois ossos. O primeiro é o chamado escápula e a clavícula. Então, esses dois ossos, eles fazem parte da transição do esqueleto axial para o esqueleto apendicular superior. E os chamados ossos do quadril, eles formam aí a transição do esqueleto axial para o esqueleto apendicular inferior. Então, ossos do quadril. E aí, quando a gente pega um osso, a gente consegue estudar a forma deste osso através de dimensões. Então, existem 3 dimensões: o comprimento, a largura e a espessura. E os ossos, eles vão ser classificados anatomicamente de acordo com a relação dessas 3 dimensões. Então, imagine assim, que a gente, quando vai no cinema 3D, que tem 3 dimensões, além de visualizar o que está na tela, passando na tela, a gente tem a sensação da profundidade. Então, a profundidade é essa 3ª dimensão que a gente consegue visualizar aqui nos ossos. Por exemplo, o que é um osso longo? Então, o osso longo é este osso que tem o comprimento muito maior que a largura e a espessura. Por exemplo, este osso é o osso do braço, chamado de húmero. Além disso, para que este osso ele seja classificado um osso longo, ele possui 3 faces. Então, ele tem que ter 3 ladinhos, vamos dizer assim. A grande maioria dos ossos do esqueleto apendicular, ou seja, dos membros superiores e membros inferiores, é classificada como osso longo. Além disso, um osso longo que é típico, ele possui aqui 2 pontas, e essas pontas são chamadas de epífises. Então, eu tenho uma epífise, uma ponta que está mais próxima do esqueleto axial, portanto, a epífise proximal e a epífise distal. E a região do corpo do osso, meio do osso, é o que a gente chama de diáfise. Então, epífises são as pontas, diáfise, e além disso, existe uma região de transição que é a chamada metáfise. Então, a metáfise é a região de transição entre a diáfise e a epífise. Bom, o que é que mais eu tenho no osso longo? A região onde está a medula óssea, que é chamada de canal medular. Então, a medula óssea, como nós já dissemos, que tem a função da hematopoiese, que é a formação das células sanguíneas. Então, as plaquetas, as hemácias, os eritrócitos, as células brancas, são todas aí formadas na chamada medula óssea. E aqui eu já deixo um conceito importante, que é o conceito de medula óssea, que é totalmente diferente do conceito de medula espinal. Primeiro, o termo medula é um termo que é usado para aquilo que está no meio. Então, medula óssea é o que está no meio do osso, no caso aqui dos ossos longos. Medula espinal é o que está no meio da espinha, da coluna vertebral. Então, a medula espinal é um cordão formado por tecido nervoso que está lá no meio da coluna vertebral.
Portanto, eu posso fazer transplante de medula espinal? Não, eu faço transplante de medula óssea, ok? Um outro tipo de osso é o osso curto. Então, um osso curto é aquele que tem as três dimensões muito parecidas. Então, comprimento, largura e espessura são equivalentes, são semelhantes. Onde é que esses ossos estão? Por exemplo, na região do carpo e na região do tarso. O carpo é esta região em que eu tenho 8 ossos lá na mão. E o tarso é esta região em que eu tenho ossos no pé. Então, os ossos do carpo e os ossos do tarso, eles são considerados ossos curtos. Ossos irregulares são aqueles em que eu não consigo fazer nenhuma correspondência entre as dimensões. Então, por exemplo, estes ossos aqui, que são as vértebras, que formam a coluna vertebral, eles são ossos em que eu não tenho nenhuma correspondência entre as diferentes dimensões. Então, eu considero esse osso um osso irregular. Por exemplo, olha esse osso aqui, esse amarelo, que é o osso chamado de esfenoide. Olha esse osso verde, que é um osso chamado de maxilar. Olha esse osso aqui, que é o osso temporal. Então, são ossos em que eu não consigo falar que ele é mais estreito, que ele é mais comprido. Portanto, eles são classificados como ossos irregulares. Ossos planos são ossos em que eu tenho comprimento e largura muito parecidos. E o que acontece é que esses ossos eles são finos. Então, por exemplo, a espessura desses ossos é baixa. Eu tenho aqui os ossos do crânio, os ossos a escápula, por exemplo, são exemplos de ossos planos. E os ossos pneumáticos, que são ossos que apresentam cavidades. Então, nós temos ossos pneumáticos na cabeça. Essas cavidades são denominadas seios, lá no latim sinus, e são, na verdade, 4 ossos: frontal, etimoide, esfenoide e o maxilar. Então, esses ossos, eles possuem cavidades. Normalmente, essas cavidades possuem ar dentro e é por isso que eles são, então, classificados como ossos pneumáticos. E aí, o osso, ele é formado por uma parte que é compacta, então, o que eu chamo de tecido ósseo, compacto, e o tecido ósseo esponjoso, então, em que eu tenho aqui muitas e muitas cavidades. Essa é a estrutura macroscópica do osso. Aí, eu preciso imaginar que o osso ele precisa crescer. Então, ele tem estruturas que vão ajudar no crescimento no comprimento e na espessura. Então, quando a gente visualiza um raio-x como esse, eu sei que esse raio-x é de uma pessoa que ainda vai crescer, porque eu visualizo linhas na epífise do osso, que são as chamadas linhas de crescimento, ou então que ficam na região da cartilagem epifisial. Essas linhas, elas estão abertas porque elas vão ter ainda deposição de células que vão se transformando em células ósseas, e o crescimento em comprimento do osso, ele vai acabar quando essas linhas elas não estiverem mais abertas. Então, aqui eu percebo a estrutura que faz o crescimento do osso em comprimento. Agora, para o crescimento em espessura, eu tenho uma membrana que fica em volta dos ossos, que é o chamado periósteo, e que vai fazer, portanto, o crescimento do osso em espessura. Então, o periósteo, ele faz o crescimento do osso em espessura, e a cartilagem epifisial faz o crescimento do osso em comprimento, ok?
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar de sistema esquelético. Até a próxima aula.